Tudo bem, pessoal? Começando mais um Circuito X-Play. Hoje estamos de novo aqui com o Dani Gomes e com o Tarso Marques. Vamos falar um pouco sobre o que aconteceu nesse final de semana no automobilismo mundial. A gente tem muita coisa para falar da Fórmula 1, então eu vou dar uma passada rápida das outras categorias. Se o Dani ou o Tarso quiser comentar alguma coisa, pode me interromper. A gente teve o Felipe Fraga ganhando a primeira dele no DTM na Alemanha, no tradicional circuito. Eu pessoalmente não gosto, mas é muito tradicional circuito de Nürburgring. É muito importante na história da DTM o Nürburgring. A gente teve o Pietro Fittipaldi fazendo um pódio, segundo lugar, se eu não me engano, na Fórmula 2. Terceiro lugar. A gente teve o Pipo Derani sendo o Tarso, me ajuda, qual é a posição que ele terminou na IMSA? Terceiro na IMSA. Foi terceiro na Canadian Tire. Isso. A gente teve Fórmula E também, a corrida de Marrakech. Confesso que tá muito estranho a Fórmula E. Tá mais virado em videogame do que em corrida ali, ficar postando quem é que vai ficar sem bateria no fim ali, não tenho gostado. A gente teve as 4 provas da Stock Car no Velopark, muito trabalho pro Fibreiro ali, porque principalmente na última demoliram todos os carros praticamente do grid. Foi bem tumultuada a corrida. Carro no muro, bate no carro, bate no pneu. Até perguntar pro Tarso, já trabalhou numa categoria que correu 4 baterias no mesmo fim de semana? Sim, turismo nacional. Não deve ser fácil, né? Os mecânicos da Fórmula 1 ficam reclamando do calendário de 20 provas no ano, mas 4 baterias no mesmo fim de semana deve ser... Cara, por um lado pode ser bom e por outro pode ser bem complicado. Porque dependendo do que acontece com o carro na primeira, você já não anda as outras 3. O ruim é quando o cara chega só com a bola do câmbio no box, daí fica difícil, né? Se ele chega com o carro inteiro, até tudo bem, né? Chega com a manopla do câmbio e a chave geral na mão, tipo, ó, foi o que sobrou. Acabou o final de semana. Só que dependendo da enroscada, você tem que trabalhar o final de semana pra conseguir terminar o carro, o cara voltar pra outra bateria, então... E realmente... Tem dia que tá tudo certo e tem dia que tá tudo errado. Realmente, eu assisti as 4 baterias da Stock. As 2 de sábado no seco não foram tão conturbadas. Foram normal do Velopark, que é um circuito muito apertado, muito difícil. Já as 2 domingo, abaixo de meia chuva, meio seco, foi muito complicada a corrida. Foi a segunda bateria, então foi... Daí o pessoal vai por tudo ou nada. A segunda bateria praticamente não teve corrida, essa é bem a real. E a gente teve na Indy, né, a prova de Mid-Ohio, a vitória do Scott McLaughlin, o australiano da Penske. Isso. E na NASCAR, agora me fugiu o nome da segunda categoria lá que o Paludo correu. Na Xfinity, o Paludo correu, fez uma boa corrida, estava entre os 10 até... Eu peguei ali, tava faltando 10 voltas, ele ainda estava entre os 10, ele se envolveu num acidente e acabou tendo que abandonar. Eu vi algumas entrevistas dele, ele falando que ia ser muito difícil, que ele está tendo que se adaptar a cada etapa, como ele não corre o campeonato, né? Aí o carro é um pouco diferente do que ele estava acostumado, enfim, não está sendo tão fácil para ele, mas ele fez uma boa corrida em Road America. E agora vamos para a Fórmula 1. O que acharam da prova? Vamos lá, quero primeiro a opinião de vocês. Ficaram preocupados com a largada do chinês? Alguém teve culpa? Eu confesso que acho que ninguém teve culpa. Se alguém teve culpa, aí até o Tarso pode falar melhor, é essa regra dos pneus não tão mais quentes, né? A Fórmula 1 não esquenta mais tanto os pneus como esquentavam até a temporada passada. Eu andei lendo vários pilotos reclamando de falta de aderência na largada, né? E que talvez isso teria causado, não o acidente, mas as movimentações e tantos pilotos largando mal. Russell, né? O próprio Russell falou que ele largou muito mal, que deixou patinar e daí abriu espaço pro Gasly tentar colocar no meio dos dois, né? Mas acho que o lance foi uma plasticidade assustadora, assim, mas é lance de corrida, carro monoposto, né? Tem as rodas ali a mostra, então qualquer pegada que cavale as rodas ali é passível de capotar, né? Então acho que... Mas a questão dos pneus, acho que nem fala, tem uns que conseguiram largar, tem outros que tem que aprender, então, porque é igual para todos, né? A questão ali foi um acidente feio,
foi preocupante porque a gente vê na largada simplesmente um carro passando de cabeça para baixo lá atrás e desaparecendo da imagem. E aí você não tem mais esse carro, você tem uma bandeira vermelha e a gente não vê mais imagem nenhuma, não sabe onde é que ele foi parar, não sabe o que aconteceu com ele. Isso acho que foi o mais preocupante ali no caso do acidente. É padrão da FIA, né, não mostrar, né, a gente fica até mais preocupado do que realmente o que aconteceu. E questão do acidente em si, o Russell perde muito tempo na largada ali, tanto que o Latifi passa ele, e aí na hora que o Gasly vem tentar passar, o Russell vem fechando esse espaço. E aí acaba acontecendo o toque. Então eu acho que foi um toque de corrida mesmo na largada ali. Infelizmente pegou no ângulo errado no carro do Zhou e o Zhou saiu de cabeça para baixo. O que a FIA tem que dar uma analisada agora é o que o Santo Antônio dele quebrou. Que na hora que ele vira de cabeça para baixo... Aquela foto, né, parece o carro, o Santo Antônio se desintegrou, né, é estranho isso. No primeiro impacto de cabeça para baixo, o Santo Antônio já desapareceu. Então, isso é uma coisa que a FIA tem que dar uma analisada. Depois tem uma foto que está na internet que tá o carro do Zhou entre a barreira de pneu e a grade. Essa foto é incrível. Essa foto é incrível. Até vou ver se eu consigo botar aqui no programa ela, mas é realmente o espaço que entrou o carro ali entre o guarda-reio e os pneus ali é incrível, né? Sim, e ali talvez se o Santo Antônio ainda estivesse no lugar, o carro não teria caído tão para baixo nesse espaço e ele teria conseguido sair do carro, talvez. Exatamente. Então acho que a FIA tem que dar uma analisada nessa questão da estrutura do mas de qualquer forma o Hallow salvando vidas, né? Que até na Fórmula 2 também teve um caso, não sei se acabaram vendo o vídeo. O Roy Nissany e o Hauger, né? O Roy Nissany e o Hauger. Um jogou o outro pra fora da pista, o cara passou por ele cima acabou da zebra, rampando na zebra. Passou por cima do outro. E ele cai certinho, né? Na cabeça onde estaria a cabeça do... parecido com o Julius Bianchi, né? No trator. Praticamente. E a capotada do Zhou me lembrou o Maurício Gugelmin e Paul Ricard também, né? Só que o Maurício Gugelmin naquela época não tinha o ralo, ele vai arrastando o capacete. Dizem que até hoje existe esse capacete por aí ralado e tem gente que tem ele guardado. Vale, né? Exatamente. E depois de quase 50 minutos que a gente ficou ali naquela expectativa, o que vai acontecer, como é que tá o Zhou, como é que não tá, a gente tem a largada e tem a corrida, né? A corrida começou de forma até monótona. Confesso que quando o Verstappen passa o Sainz, eu achei que a corrida ia acabar por ali, porque eu não via as Ferraris acompanhando o Verstappen naquele momento. E aí, eu acho que o Verstappen deve ter pego algum destroço pela pista e danificou alguma coisa. Então, pouco antes tem uma mensagem do Sainz falando que tem destroços na curva 11, né? Mas o próprio Verstappen fala no rádio para a equipe que ele passou em cima de alguma coisa e começou a perder pressão dos pneus. E dali em diante... Depois ele viu que não era o pneu, né? Eu acho que acho que não, na hora não conseguiu identificar, mas alguma coisa aerodinâmica, porque nas próximas curvas ali, depois que ele trocou o pneu, até ele começou o carro a traseirar e... mas eu acho que chegou a furar o pneu, até pela forma que ele entrou nos boxes ali naquele momento ali, ele deu um travão que não é bem comum, acontece, mas não é comum. E depois, também danificou alguma coisa no carro, e ele teve uma corrida completamente prejudicada ali, sacrificada. E aí sim, dali em diante a gente teve uma corrida, as Ferraris não tiveram aparentemente grande interferência externa, né, de ordem de boxe. Gostei da Mercedes, acho que o Hamilton conseguiu acompanhar, um pouquinho mais de desempenho ele teria brigado pela vitória. E no fim, o safety car do abandono do Ocon, eu confesso, o Tarso eu não sei se ele conseguiu ver, normalmente o Tarso segue mais no detalhe a corrida. Eu não sei o posicionamento do Leclerc na hora daquele safety car, se daqui a pouco ele já tinha passado a entrada dos boxes,
ou se foi realmente a Ferrari que decidiu ele fazer ele não parar. Não, ali foi uma falha de estratégia da Ferrari, dava para ele ter entrado. Eu acho que a Ferrari resolveu correr um risco talvez desnecessário naquele momento e acabou não dando certo. Mas aquela coisa, né? Faz o básico, né? Todo mundo ia entrar, né? Não tinha... Sim. Claro que ia ter que entrar os dois, né? Talvez, mas como estava em amarelo, eles não iam perder tempo de qualquer forma. E mesmo que perdesse tempo. Dava tempo de preparar os dois. E mesmo que perdesse tempo, com todo respeito ao Sainz, o Leclerc tá brigando pelo título e tá liderando a prova, né? Então, tipo, ele teria preferência para parar tá na frente, né? Exatamente. E aí, com o Sainz com o pneu macio, logo foi para frente, não deu muito o que fazer, mas tivemos a partir dali uma das brigas mais legais dos últimos tempos da Fórmula 1, o Leclerc segurando com o pneu gasto, o Pérez e o Hamilton, né? Eu não sei como é que vocês viram. Sim. Pneu gasto e a asa quebrada, né? Que ele correu a corrida inteira com a pontinha da asa quebrada e a gente sabe que esses carros faz muita diferença, né? Eu confesso que... Pilotou pra caralho ali mas ia dizer, eu confesso, eu acho o Leclerc um bom piloto, mas me surpreendeu ele conseguir segurar tanto tempo e conseguir recuperar aquele momento que o Hamilton passou os dois, né? Aí ele ainda recupera. Sim. E eu confesso que o Leclerc me surpreendeu o desempenho dele naquele momento ali da prova. Sim, deu uma aula de pilotagem ali, tipo, dentro do carro ele devia estar muito bravo, porque ele sabia que não tinha pneu para disputar a posição com os caras. No fim da prova tem até uma imagem, ele e o Binotto meio que trocando farpas ali. E aí que eu digo, o que eles estavam conversando, será, hein, Tark? Qual que era a resenha ali? Porra, ele tava dando de dedos, parecia, tipo... Por que vocês não me pararam, né? Por que vocês não me deram a chance de brigar com os caras? E o Binotto mandando um daqueles assim, ó, nós que paga, fica quieto na tua aí. Não, parece criança, né? Criança que faz malcriação, né? O pai chega, ó, seguinte, se você fizer isso de novo na casa dos outros, você vai apanhar. Mas eu acho que foi um erro muito grande, porque são pontos muito importantes que a Ferrari perdeu. Não a Ferrari em si, né? Mas o Leclerc, principalmente, perdeu no campeonato em relação ao Verstappen, né? Porque era uma corrida para ele aproveitar e tirar o máximo de pontos possíveis, que o Verstappen quase foi ultrapassado pelo Mick Schumacher ainda na última curva. E confesso que eu sei que o Tarso tem a mesma opinião que eu, assim, sujo demais o Verstappen em vários momentos da prova, tentando se segurar, principalmente ali no fim com o Mick Schumacher. Ele deu uma forçada além da conta, né? Não precisava, né? Na verdade, é uma característica do Verstappen, né? Tipo, ele sempre... Se a gente analisar todas as disputas de exposição dos últimos 2-3 anos aí dele e de outros pilotos, ele sempre força um pouco mais. Ano passado mesmo, as 2 vezes que ele teve acidentes feios com o Hamilton, foi porque o Hamilton não aliviou. Aquele acidente deles em Monza. Teve outra ultrapassagem, que foi uma disputa do Norris, não lembro com quem, na mesma curva, e os dois pilotos deram espaço e não teve acidente. E lá em Silverstone, ano passado mesmo, o Hamilton fez ultrapassagem ali no mesmo ponto, do mesmo jeito, e não teve acidente. Por quê? Porque mas mesmo no início da prova, quando o Leclerc bota do lado do Verstappen, ele também joga o Leclerc para fora da pista. Sim. Numa manobra muito parecida com o que ele fez com o Hamilton ano passado, na mesma curva, inclusive. E aí depois o Hamilton, eles vão bater na curva seguinte, né? Mas uma hora vai bater, né? Eu acho que fala. Se os outros pilotos começarem a agir contra o Verstappen do mesmo jeito que o Hamilton fez ano passado, de não deixar espaço, tipo, na hora que ele vem para cima, deixar bater, eu acho que o Verstappen já teria tomado muito mais pontos de punição da FIA e já teria sido suspenso. E o Pérez... O Verstappen... O Pérez também ele deu uma forçada no final ali, ele não foi punido, né? Não teve punição. Mas então, ali eu acho que os comissários estão meio que deixando correr mais, entendeu? Que ali eles estavam brigando por posição, enfim, o Leclerc espalhou para cima dele, enfim, concordo, acho que se fosse punido não seria errado,
mas acho que é meio pensamento atual da Fórmula 1, assim, deixar correr um pouco mais, né? Eu imaginei isso também, porque ele... Se não bater, ele deixa rolar. E o Verstappen, que eu queria dizer, ele me lembra muito... agora eu não vou lembrar qual documentário sobre o Ayrton Senna, mas eu acho que eles entrevistam o Mark... Eu acho que é o Mark Blundell, que o Ayrton Senna brigou na Fórmula 3000, Fórmula Ford, alguma coisa assim. E ele diz que o Senna, na hora de dividir... O Martin Como Brundle. foi? Martin Brundle, isso, desculpa. Deixava a opção para outro piloto. E o Verstappen... E o Verstappen tem mais ou menos o mesmo... O Verstappen me lembra muito isso, assim. Tipo, o outro piloto que decida se a gente vai bater ou não. E aí, como a maioria tira o pé para ele leva vantagem. Quando não tira, bate, e aí dá aquela confusão que deu pelo menos 2 vezes o ano passado na... Ele joga na... Porque que nem o Leclerc, que o Leclerc tem bastante a perder se ele ficasse ali na primeira curva, né? Então o cara não vai bater. Se o cara quiser bater, bate. Ele tava na frente e tava com prioridade. Se o cara quiser bater, ele que bate, mas uma hora vai enroscar, uma hora vai bater. Ele joga no limite da lei, né? Então assim, de vez em quando ele passa um pouquinho. Foi igual com o Mick Schumacher no final. Quem que tem mais a perder, ele ou o Schumacher? Ele perderia ali 3 pontos. O Schumacher perderia 3 pontos. A diferença de peso de 3 pontos pro Verstappen e 3 pontos pro Mick Schumacher é muito grande. Por outro lado, é incrível pensar que, com todos os problemas, ele ainda estava brigando de todas as formas por aqueles 3 pontos pro Mick Schumacher. Então, assim, pode fazer falta no final, né? O que eu quero dizer assim, o excesso não, mas o limite da competitividade, talvez, assim. Outro piloto na posição dele talvez não brigasse tão ferrenhamente por aqueles 3 pontos, mesmo sabendo a importância daqueles 3 pontos. Às vezes acho que um pouco deixa o cara passar e perde um pontinho ali pra não jogar todos os pontos fora, né? E ele tá sempre no risco, assim. A Fórmula 1 ganhou com esse estilo dele, vamos dizer assim, que tem muito mais disputa, pelo menos, porque ele disputa com o Leclerc, o cara sai fora da pista, ou de trás já vem tentar passar, que nem aconteceu com o Hamilton. Não era o Verstappen, mas no caso ali o Hamilton chegou, o Alonso chegou, quanto mais disputa tiver, mais gente tá junto e a corrida fica mais interessante, né? Mesmo assim, de qualquer forma. E também assim, vamos ser sinceros, não dá para todo mundo ser certinho, né? Tem que ter um meio com uns parafusos a menos ali para dar uma emoção na corrida de vez em quando também. Vamos ser sinceros. Então, eu também, eu vi muita gente falando que foi a melhor corrida do ano. Eu acho que por até essa temporada, até esse momento da temporada, eu tendo a concordar. Mas eu acho que as corridas têm dado uma emoção. Eles têm feito um safety car no fim da corrida ali, nas últimas 10, 15 voltas, toda a corrida para dar uma emoção. Acho que eles jogam o dadinho lá, ó, você que vai quebrar no final da corrida aqui, ó. Ó, você, Ocon, tua vez, vai. Para na reta ali. Mas aquelas independente de disputa de Hamilton, Alonso, Leclerc. Ali foi muito interessante. Não, é isso que eu ia dizer. Eu acho da corrida que fazem a corrida valer a pena, né? Na minha opinião, talvez a grande notícia da corrida, independente da grande corrida que foi, independente da primeira vitória da carreira do Sainz, foi a Mercedes chegar mais próxima, né? A melhor volta foi do Hamilton. Dá uma expectativa de daqui a pouco, até o fim da temporada, a gente ter 3 equipes brigando pela vitória. E aí seria, independente do resultado do campeonato, a gente teria grandes corridas com as 3 grandes equipes brigando pela vitória. Sim, a gente teve aquele trecho da prova que o Leclerc estava preso atrás do Sainz. Não tem como a gente saber qual seria o ritmo do Leclerc em pista livre, mas o Hamilton vinha muito mais rápido que os dois ali naquele momento. E mesmo depois da parada do Sainz, o Hamilton ainda conseguiu acompanhar o Leclerc algumas voltas até a parada do Leclerc. Sim. Também. Então, talvez naquele momento ali, mesmo se o Leclerc tivesse pista livre, pode ser que o Hamilton fosse mais rápido, pouca coisa, mas continuasse sendo mais rápido que ele. Então, isso dá uma esperança para a Mercedes, que pode ser que eles tenham encontrado um melhor acerto para o carro. Né? O ruim foi o Russell ter ficado, né, na primeira volta ali até. Eu acho que ele
ele ia brigar junto ali também, seria mais um piloto Sim. brigando ali naquele Foi bolo. um ponto também que foi complicado. Eu tava vendo uma entrevista dele no pós-corrida. Ele falou que na hora que ele bateu, que já apareceu a notificação de bandeira vermelha, e ele viu a gravidade do acidente, ele já desceu do carro, tanto que ele desce e vai correndo para cima do jogo. Ele era o cara mais perto. Né? Tem um vídeo que eu vi agora à noite no... Pelo que ele falou, ele chegou a falar pro fiscal que ele voltaria pro carro. Só que o fiscal não tem a comunicação com o resgate, e o resgate, na hora que chegou, era o carro mais próximo e já colocou em cima da plataforma. Mas ele não ia conseguir continuar a prova com aquele carro, eu acho. Então, pelo que a equipe estava falando e pelo que ele falou, ele poderia ter continuado se ele o carro não tivesse sido colocado em cima da plataforma. Era só um pneu furado, não teria problema para ele continuar. Porque pegou o pneu furado que bateu atrás, e acho que a asa que pegou no Joe e fez ele voar, né? Então acho que era só trocar a asa e o pneu, acho que talvez. E eu tava comentando. Ele teve auxílio externo, não poderia voltar. Se Sim. ele tivesse voltado pro carro e tivesse voltado pro box com o carro andando, teria continuado na prova e teria grande chance de marcar pontos. E eu vi um vídeo dele, quando ele sai do carro correndo, ele chega junto com o pessoal ali de resgate, sobe nos pneus e tudo para tentar ajudar o Joe ali. É bacana, eu acho que ele viu a gravidade do acidente e ficou preocupado. Eu acho que também estão competindo, mas é legal ver essa preocupação com o adversário também, né? Eu tava assistindo a corrida pela transmissão oficial da Inglaterra, e no momento em que é anunciado que o Russell não poderia retornar para a prova, né, porque o carro foi trazido pelo resgate, o pessoal da transmissão até fala, tipo, foi uma atitude que qualquer ser humano, como é que eles falaram? Qualquer ser humano respeitável faria o mesmo. Porque na posição em que ele parou o carro, ele viu o que tinha acontecido. Porque ele viu o cara capotando, vindo cabeça para baixo na frente dele, e ele viu o cara rolando por cima dos pneus. E por mais que a melhor visão de todo mundo. E por mais que eles saibam a segurança de um carro de Fórmula 1, enfim, foi uma cena muito impactante, então totalmente compreensível e admirável do Russell ter feito isso. Sim. Mas de qualquer forma a gente sempre sabe que hoje em dia os carros mais seguros, mas a batida do Grosjean aquela vez lá, né? Não... Sim. Às vezes é uma batida sorte. De mau jeito num lugar errado, pode causar uma... Às vezes não é nem a força não é nem a força ou a velocidade da pancada, né? É mais o local, o jeito da pancada, enfim. Tanto é que o Albon sai andando da Williams, ninguém dava nada, e o Albon foi pro hospital, o Joe ficou no autódromo, né? Então, a gente pode... Aí a gente tem uma noção de como, às vezes, a imagem é muito mais forte do que realmente o acidente, né? Agora, o próximo final de semana, a gente vai ter o Grande Prêmio da Áustria. O que vocês esperam? Acham que a gente pode ter essa briga das três equipes? Eu acho que a Red Bull deve fazer de tudo para dominar a prova, tentar fazer dobradinho, como a Red Bull normalmente anda muito bem na Áustria, por normal, a pista é deles, o patrocínio do evento é deles, é tudo deles lá, então eles fazem de tudo para ganhar a prova. Casa, né? Então eu acredito muito na Red Bull. Gostaria que não ganhasse Red Bull por uma questão de manter a briga pelo campeonato, né? Porque a gente já comentou aqui no último programa, eu e o Dani, a impressão que eu tenho é que é exatamente isso que a gente estava falando antes. O Hamilton já sabe que não pode tirar o pé para o Verstappen. O Leclerc e o Sainz ainda correm, não tiram aquela coisa a mais na hora de brigar com o Verstappen, e aí o Verstappen parece que domina eles. Não vai pro X1. Exatamente. Então eu gostaria de uma vitória da Ferrari por uma questão de manter o campeonato equilibrado. Porque se o Verstappen abrir muito, eu acho muito difícil o Leclerc e a Ferrari conseguir buscar o Verstappen exatamente por isso. Essa garra, essa gana que o Verstappen tem. Não que os outros não tenham, mas na disputa eles têm um pouco menos do que ele. Eu acho que a Ferrari, por causa da velocidade reta, vai ter um pouco de
de vantagem, mas, como você falou, a Red Bull vai tentar fazer de tudo para, se ela tiver mais rápido, ela vai tirar a asa, vai fazer alguma coisa para alcançar e não vai deixar barato. Né? A gente tem uma Mercedes que aparentemente resolveu os problemas, né? E que pode realmente, talvez não chegar diretamente na briga, mas pode incomodar já um pouco, né? Dependendo de uma estratégia. Depende de uma chuva também, alguma coisa, eu confesso que... Tomar de tempo, classifica na frente. Então, é isso que eu ia dizer. Mesmo sempre esperando que a Mercedes vai voltar, eu fiquei bem surpreso com o ritmo de prova da Mercedes. Porque se a gente olhar o campeonato até aqui, eram as duas Red Bull e as duas Ferrari andando e todo mundo 15, 20 segundos atrás, sem a menor condição de acompanhar. E o Hamilton conseguiu ter um ritmo de prova semelhante a deles. Talvez em uma semana ainda não seja possível de evoluir o suficiente para chegar no ritmo deles, mas daqui a pouco, numa estratégia, numa volta que ou ele ou o Russell acertam, ele pode largar ali no meio e criar uma confusão mesmo. Na verdade, não é uma semana, porque essa evolução para a Áustria já é uma evolução que já vem de, sei lá, um mês atrás. Ou essa evolução que eles tiveram hoje já tinha sido planejado, já vem sido trabalhado há muito tempo. Então, o que eles vão trabalhar nessa semana de hoje até o final de semana que vem já não é para a etapa da Áustria, já é para daqui a uma ou duas etapas. Né? Então, sim. Eles realmente têm um carro um pouco melhor, já estão evoluindo, e eu acredito que talvez não na Áustria, mas mais uma ou duas etapas a Mercedes consiga começar a incomodar o pessoal ali na frente dele. Bom, pessoal, vocês têm mais alguma coisa para falar? Alguma coisa que faltou a gente comentar aqui da corrida de Silverstone ou já da corrida da Áustria? Alguma expectativa de vocês que vocês querem comentar ainda? Estamos chegando no finalzinho do programa aqui, então se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Acho que da Áustria a gente espera só uma ótima corrida novamente. E todo mundo disputa ali, sempre alguém diferente entra na disputa, né? Porque às vezes é um Alonso, às vezes o Norris também fez uma ótima corrida, talvez pode surpreender. O Pérez sempre está fazendo boas corridas, né? Essa corrida ele chegou a estar em último lugar e voltou para chegar em segundo, né? Então as corridas estão sendo excelentes, né? Quem Sim, fala às vezes um grande auxílio do safety car, mas fez uma grande corrida, né? Teve muita sorte, né? Teve muita sorte. Tem muita gente ainda que fala, né? Eu não assisto mais corrida de Fórmula 1, porque a Fórmula 1 morreu em 94, não sei o quê. Tá perdendo boas corridas somente. Não gosta de automobilismo, né? Exatamente. Mas eu ia dizer, quem diz isso é porque torcia por um certo piloto, que tem todo mérito, mas não acompanhava a Fórmula 1 porque gosta de Fórmula 1 ou não acompanha o automobilismo porque gosta de automobilismo. Então, essa é o tipo de opinião que para mim não faz muita diferença. Se a Fórmula 1 acabou para ti em 94, beleza. Não vou nem perder meu tempo discutindo contigo. Exatamente. Tarso? Eu acho que o Daniel podia aproveitar e falar pra gente aí como é que foi semana passada lá em Telêmaco Borba, né? Pista nova de terra, estreia do novo autódromo. Teve nós estamos, né, sempre reféns não, como é que é a palavra? Um poucos autódromos, né, tanto de terra quanto de asfalto, né, que a gente é oriundo da velocidade na terra. E semana passada foi inaugurado um novo autódromo com a ajuda da prefeitura de Telêmaco Borba, aqui no Paraná. E foi um público absurdo assim para um evento de automobilismo na terra, foi quase 10 mil pessoas no autódromo. E em setembro eles fizeram esse autódromo, fizeram esse evento como teste, né, também para em setembro realizar o Brasileiro da Velocidade na Terra, que conta com... Legal, não sabia disso. Isso, em setembro vai ter o Brasileiro da Velocidade na Terra, chega a ter 100 carros disputando as categorias no fim de semana. Então aí é mais um sopro no automobilismo brasileiro aí, que tem iniciativas aí que o pessoal que ama o esporte e se dedica, né, do jeito que pode, do jeito que tem nas mãos aí para poder fazer essas iniciativas, que nem em Chapecó também acho que está
é um dos autódromos que acho que pode ser que saia do papel, né? Então temos mais uma praça aí de automobilismo na terra para o pessoal participar das corridas aí. E em setembro terá o brasileiro lá na cidade de Telêmaco Borba, no Paraná. E o Velocidade na Terra que é insano, né? Eu já vi pela televisão, nunca vi pessoalmente, mas é insano o que os caras fazem, assim. Aquelas gaiolinhas eu acho fantástico aquilo lá. Quem às vezes confunde com gaiola de trilha, essas coisas assim. A gente sabe do gasto que tem, então uma gaiolinha daquela de velocidade na Terra hoje em dia chega a 120, 150 mil reais para montar uma. As do brasileiro, né, que são vamos dizer, a Fórmula 1 da velocidade na Terra. Então é um investimento alto, o pessoal são bem profissionais, assim, apesar de ser, vamos dizer, um esporte mais amador, digamos assim, mas é muito profissional. Tarso, mais alguma coisa? Não, eu só queria voltar um pouco nesse assunto que a gente estava falando, né, de pessoal que fala que o automobilismo morreu em 94, que semana passada, na etapa de Watkins Glen, da INSA, uma corrida de 6 horas, terminou com os 5 primeiros separados por 4,3 segundos. Depois de 6 horas de corrida, os 5 primeiros estavam separados por 4 segundos, vindo se pegando na última hora inteira, como se fosse uma corridinha de meia hora. Chegaram trocando cotovelada na linha de chegada. Isso é uma pena a IMSA não ter mais transmissão em português, mesmo que seja televisão por assinatura, mas não sei se no streaming tem, mas eu acho que na televisão não tem mais, né? É uma categoria muito disputada. Não, mas por um lado bom, acho que tem a transmissão inteira pelo site agora, liberado, né? Pelo site oficial. Sim. Em inglês, né? Então muita gente acaba não assistindo por não entender o inglês, mas para quem gosta, para quem acompanha, ficou perfeito, porque agora a gente pode voltar a assistir, né, as corridas na íntegra pelo site oficial. E é uma categoria, não, são várias categorias ali, mas é uma prova incrível, assim, eu já acompanhei várias etapas e realmente, tanto os protótipos quanto os GTs, assim, às vezes 6 horas, 12 horas de corrida e os caras terminam um trocando cotovelaço com o outro e é incrível para quem gosta de corrida. Talvez um dos eventos mais legais que tem no mundo atualmente é a IMSA. Então, agradecer mais... Só um ponto ali de Silverstone, né, que foi o maior público da Fórmula 1 já até hoje. 400 e poucas mil pessoas no fim de semana, né? No fim de semana, né? Não sei como é que eles contam isso, mas de qualquer forma... Acho que o pessoal gosta de corrida lá, hein? Porque da Fórmula 1 eles têm ingressos para sexta, ingresso para o sábado e ingresso para o domingo. E tem gente que vai só nos treinos, né? Não vai para a corrida. Daí são ingressos mais baratos, o cara vai lá, só assiste os treinos. Mas, de qualquer forma, 400 mil pessoas... Considerável, né? O Interlagos, o ano passado, também teve um público gigantesco também nos 3 dias da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem... Acho que o documentário, não vou chamar de documentário porque é meio forçado aquela série da Netflix em alguns pontos, mas eu acho que aquilo ali popularizou de novo em muito a Fórmula 1, né? Então tem dado grandes públicos. Eu acho que Austin, o ano passado, também teve um público gigantesco. A própria Austrália esse ano também. O recorde último era a Áustria. A Austrália esse ano também teve um público gigantesco depois de 2 anos sem ter a Fórmula 1 lá. Eu acho que a Fórmula 1 tá tendo um sopro novo de popularidade e é bom a gente conseguir se manter a competitividade que a gente teve o ano passado, né? Acho que a mudança de regulamento ela é positiva para tentar achar novos caminhos, mas também, por um lado, a gente perde um regulamento que já estava tão bem estudado que os carros já estavam mais competitivos dentro daquele regulamento. Mas acho que a Fórmula 1 está no caminho certo. Eu acho que Silverstone mostrou uma Mercedes voltando, a Ferrari e a Red Bull têm brigado o campeonato inteiro. Acho que até o fim do ano a gente vai ter as 3 equipes brigando. Quem sabe uma Alpine chegando, acho que tem condição, eles têm melhorado. A Alpine eu acho que ainda falta ritmo de prova, né? Como a gente falou aqui da Mercedes.
Mas eu acredito que a Fórmula 1 está num caminho interessante para a gente, se não esse ano, talvez no ano que vem a gente tenha um campeonato muito disputado também. Então, agradecer... Em alguns momentos da prova eles até conseguem brigar um pouco ali, mas não tem aquela constância que tem as equipes de ponta ainda. Né? Exatamente. Então, agradecer o Dani, agradecer o Tarso, por mais esse final de semana aqui conversando sobre automobilismo. Pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal aqui da Webzone. Comentem o vídeo, se vocês querem que a gente fale de alguma outra categoria. Aproveitem o Tarso das categorias nacionais aí sabe quase tudo. Então, se tiver alguma pergunta, manda uma pergunta aí, o Tarso pode responder. Então, por hoje é só e valeu, gurizada. Semana que vem a gente está de volta. Grande abraço, boa semana para todos aí. Valeu, Brock, valeu, Tarso, até a próxima semana.